Os lugares mais misteriosos do mundo. Todos nós já ouvimos falar de um dos maiores mistérios do mundo, o Triângulo das Bermudas. Uma grande área no Atlântico onde aviões e barcos desaparecem misteriosamente, sem deixar vestígios. Há milhares de histórias que saem do Triângulo e tentam explicar seu estranho fenômeno, mas nenhuma oferece provas concretas e científicas. Mas você pode ficar surpreso ao saber que o Triângulo das Bermudas não é o único lugar misterioso e bizarro na Terra. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada nos lugares mais misteriosos do mundo. Anomalia no Atlântico Sul. Nas regiões do Atlântico Sul, incluindo grande parte da América do Sul e partes da África do Sul, há um cinturão de radiação cósmica que causa interferência severa. Isso é chamado de linha de radiação de Van Allen, que é um produto do campo magnético da Terra, segurando partículas carregadas dos ventos solares e outras radiações cósmicas. Essas zonas em que as partículas flutuam são chamadas de cinturões de radiação. E no caso da Terra, eles são chamados de cinturões de Van Allen, pois foram descobertos por James Van Allen. Estes cinturões de radiação nunca verdadeiramente tocam a Terra, mas eles chegam tão perto quanto 120 quilômetros de distância. O local onde a radiação é mais próxima é chamado de Anomalia do Atlântico Sul. E há anos há registros de inúmeras falhas tecnológicas, coisas simples como uma bússola, até uma tecnologia tão complexa quanto as da Estação Espacial Internacional. Muitos navios e aeronaves que passaram pela área supostamente desapareceram e, por causa da interferência tecnológica na área, muitas das aeronaves e navios nunca foram encontrados, porque a tecnologia é necessária para procurá-los. Um dos desaparecimentos mais recentes foi o voo 447 da Air France, em junho de 2009. Esse é o voo que, na época, todos pensavam que seria hilário fazer piadas insensíveis sobre a série Lost, e como eles gostariam de estar no voo para que eles pudessem viver no programa. Se essas pessoas de fato estivessem neste voo, elas provavelmente teriam morrido, como foi o caso das 228 pessoas que realmente estavam a bordo do voo 447. A aeronave supostamente passou pela anomalia no Atlântico Sul e experimentou um mau funcionamento técnico, que fez com que os pilotos perdessem o rumo e a aeronave caísse. A interferência magnética é tão grande nessa área que até o telescópio espacial Hubble não grava enquanto passa pelo campo. Astronautas da Estação Espacial Internacional também não executam caminhadas espaciais, pois a radiação causa distúrbios visuais e muitas vezes se manifesta com estrelas cadentes. Se uma anomalia radiológica ou magnética como esta existisse no Triângulo das Bermudas, poderia haver uma causa científica para os supostos desaparecimentos que aconteceram lá. Mas mesmo se este fosse o caso, navios modernos encarregados de ir através do campo provavelmente experimentariam uma interferência mínima. Lembre-se, a anomalia do Atlântico Sul cobre uma grande parte do Brasil, e não há um número excessivo de colapsos tecnológicos nesse país. A tecnologia que experimenta a maior quantidade de interferência orbita a Terra. Enquanto a anomalia do Atlântico Sul não tem tantas histórias sobrenaturais que a cerca, tem uma explicação legítima para os desaparecimentos na área. A Passo Dyatlov. Se você já navegou pelas partes mais escuras do YouTube por tempo suficiente, você sem dúvida se deparou com a história do Passo Dyatlov. Ir em um acampamento de expedição depois de se formar na faculdade com alguns de seus melhores amigos provavelmente parece uma ótima ideia. E isso foi exatamente o que 10 alunos de uma universidade politécnica fizeram em 1959. Na manhã de 2 de fevereiro de 1959, o grupo de estudantes partiu em sua caminhada dizendo aos seus amigos que eles entrariam em um contato até o dia 12. Quando a ligação não veio, eles enviaram uma equipe de busca mais de uma semana depois e levaria outros 6 dias antes de encontrarem os primeiros sinais de interação. Conforme a equipe percorria o caminho que os estudantes fizeram, eles se depararam com suas tendas que tinham sido rasgadas de dentro para fora. Eles também encontraram quase todos os seus pertences, junto com suas roupas.
Para a direita da tenda, eles viram pegadas levando para longe e, segundo elas, pareciam que os alunos estivessem descalços na neve. Conforme eles seguiram as pegadas, começaram a encontrar os corpos. Cerca de 1 milha da tenda encontraram os restos de uma fogueira, junto com os 2 primeiros corpos quase nus, apenas com suas roupas íntimas. Assim que eles continuaram a vasculhar a cena, eles notaram um conjunto de mais 3 pegadas que levava de volta à tenda e 3 corpos que estavam espalhados cerca de 150 metros de distância um do outro. O corpo mais distante estava a 630 metros da tenda, e os outros 2 alunos morreram bem antes disso. Os 4 restantes foram encontrados meses mais tarde enterrados sob apenas alguns metros de neve. No entanto, ao contrário de seus amigos, parecia que eles morreram de hipotermia. Muitos deles tiveram fraturas graves no crânio e no peito, enquanto uma estava sem os olhos e a língua. De acordo com o legista, as fraturas não poderiam ter sido feitas por qualquer tipo de humano, e eram muito específicas para ser um produto de uma avalanche. Os estudantes também tinham estranhas manchas marrons e laranjas em sua pele, junto com descoloração em seus cabelos. Mas o que mais confundiu os investigadores talvez foi o fato de que não haviam outros rastros que levavam aos corpos, exceto os dos próprios estudantes. A causa oficial da morte no relatório do legista seria uma força atraente desconhecida, e até hoje, mais de 60 anos mais tarde, a cena permanece sem solução. O Mar do Diabo. Esse local às vezes é referido como o Triângulo das Bermudas do Pacífico. A razão pela qual você provavelmente não ouviu falar sobre isso é que geralmente fica mais referenciado na cultura japonesa, já que fica ao largo da costa do Japão, a 100 quilômetros do sul de Tóquio. Muito parecido com o Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo é cercado por histórias de navio fantasmas, tripulantes desaparecendo, lapsos de tempo e navios desaparecidos. Uma das histórias mais estranhas relacionadas ao local é sobre um navio de pesquisa do governo, que foi enviado para explorar a área. O nome do navio era Kayomari, número 5, e era tripulado por 31 tripulantes. Em 24 de setembro de 1952, toda a comunicação com o capitão e tripulação foram perdidas. Nos próximos anos, 7 barcos menores iriam desaparecer na mesma área que o barco de pesquisa havia desaparecido. Até hoje, são poucas as explicações sobre o que aconteceu com esses barcos e o mais provável é que pelo menos um deles foi destruído em uma erupção vulcânica que coincidiu com suas viagens. Além do desaparecimento destes navios, a área tem um histórico de causar problemas técnicos. Hoje em dia, até capitães militares hesitam em navegar nas águas do Mar do Diabo. Point Pleasant, Virgínia Ocidental. Se o nome Point Pleasant chamou sua atenção, talvez seja porque a cidade é o pano de fundo para o popular filme de Richard Gere, A Última Profecia. O filme foi uma releitura dramática dos eventos que aconteceram na cidade de Point Pleasant, de novembro de 1966 a dezembro de 1967. Nessa época, havia quase 1.000 cidadãos que afirmaram ter visto um homem grande ou uma criatura com mais de 2 metros de altura à espreita pela cidade. Depois de alguns relatos, a criatura foi apelidada de Mothman, ou Homem-Mariposa. Esta criatura fantasma iria aterrorizar a pequena cidade por mais de um ano. As pessoas afirmaram realmente vê-lo de pé fora de suas janelas, becos escuros e vagando pela floresta tarde da noite. O avistamento final de Mothman ocorreu em 15 de dezembro de 1967. Naquele dia, a famosa Silver Bridge estaria em colapso. Alegações disseram que o Mothman foi visto de pé ao lado da ponte, apenas momentos antes de cair. As pessoas dirigindo na ponte durante o horário de pico relataram ter visto um homem anormalmente grande, vestindo roupas de um cinza estranho, em pé no final da ponte, quase como se estivesse prestes a saltar. O colapso da ponte matou 46 pessoas e o Mothman nunca mais foi visto. Vale San Luis, no Colorado. Neste lugar, um pecuarista encontrou quase todo o seu gado morto, esfolados vivos, com seus órgãos removidos quase cirurgicamente.
Talvez a parte mais interessante é que muitos destes animais estavam completamente sem sangue. Este se tornaria um centro de teorias da conspiração alienígenas, já que explicações claras jamais poderiam ser dadas sobre o porquê o gado estava sendo abatido em massa, sem nenhum traço de sangue. Em um dos casos, a única evidência de que foi encontrada são 3 marcas de queimaduras concêntricas perto dos cadáveres. Os entusiastas de OVNIs acreditam que estas são realmente marcas de impulso de uma nave extraterrestre. Também foram encontrados vestígios de níveis de radiação nos locais de muitos desses massacres. Além disso, um massacre tão grande teria certamente causado algum tipo de ruído, certo? Bem, quase todos os agricultores que já passaram por esse fenômeno não ouviram um único barulho à noite. E em um dos casos mais estranhos, é de um fazendeiro que afirma que, por alguma razão, ele dormiu por mais de 24 horas durante o incidente. Nos anos seguintes à morte de seus rebanhos, muitos destes agricultores não conseguiram produzir tipo de plantação ou colheita de suas terras, porque tinham sido drenados todos os seus nutrientes. Outra coisa estranha que saiu de todo o fiasco foi um sentimento geral entre os agricultores. Eles sentiam como se estivessem sendo observados e, por alguma razão, eles podiam dizer o que quer que estivessem os observando. Não era humano. Poderiam ser apenas divagações de um agricultor, ou os fazendeiros foram marcados e realmente alguém observando-os de cima da terra? Triângulo Bridgewater, Massachusetts. O Triângulo de Bridgewater é uma área de 200 milhas de extensão e está dentro da parte sudeste de Massachusetts, apenas a alguns quilômetros ao sul de Boston. Mas o que o torna tão interessante é a sua fama de ser sobrenatural, criptozoologia, casos extraterrestres e também simplesmente local de assassinatos. O Triângulo de Bridgewater ganhou pela primeira vez atenção na mídia na década de 1970, quando as pessoas que faziam caminhadas por suas florestas afirmaram ver seres meio réptil, meio pássaro, que se assemelham a pterodáctilos. Apenas alguns anos depois, outro homem caminhando pela floresta afirma ter visto um cão selvagem tão grande que foi capaz de esviscerar 2 de seus cavalos. Em outra ocasião, um grupo diferente de pessoas afirmou ter visto atividade de culto na área. O grupo afirma que caminhavam pelos bosques quando tropeçaram em uma clareira, com cerca de 20 misteriosos indivíduos vestindo roupões e roupas à moda antiga. O grupo ficou tão nervoso pela visão que eles rapidamente decidiram seguir em frente antes que eles fossem notados. Quando eles deram seus primeiros passos para se afastar do estranho grupo, todos os indivíduos se levantaram e olharam em direção a eles. Isso fez com que o grupo de caminhada entrasse em pânico total e começasse a correr até que eles fossem capazes de sair do bosque. Quando chegaram à beira da mata, eles alegaram que podiam ouvir um lamento alto vindo de dentro da floresta. E muitas pessoas que caminham por ali alegam que eles são incapazes de obter recepção de telefone celular. E em alguns casos, eles mal foram capazes de fazer seus telefones via satélite funcionarem. Ao longo das décadas, houve muitos desaparecimentos na região do Triângulo, e esta não seria a primeira vez que Massachusetts passou por um período de histeria sobrenatural. Lembra-se do surto que foi o julgamento das bruxas de Salem? Bem, nenhum dos casos que falamos tem uma explicação que podemos ter 100% de certeza. Conte pra gente nos comentários quais são suas impressões sobre esses lugares e o que você acha que é real e o que é só superstição. Vamos adorar saber! Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo cheio de curiosidades. Eu te espero na próxima. Até lá, tchau!